Palco das batalhas mais sangrentas da história, construída na Era de Ouro da maior civilização que já existiu e responsável pelo desenvolvimento das principais técnicas construtivas modernas. No episódio de hoje, vamos conhecer a história do Coliseu. Então já deixa o like aí embaixo e se inscreve se ainda não for inscrito. E se quiser apoiar ainda mais o canal, se torne membro e decida quais serão os próximos episódios da história das estruturas. Coliseu, considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, tem quase 2000 anos de história, cercada de traições e conflitos sangrentos. Para que possamos entender na sua totalidade, será preciso voltar ainda mais o tempo, antes mesmo dos seus planos iniciais de construção. No ano de 54 d.C., Agripina, sobrinha e uma das esposas do imperador Cláudio, responsável pelos principais avanços do Império Romano depois de César, após convencer o imperador a posicionar o seu filho de um casamento anterior como seu sucessor ao trono, mata o imperador o envenenando, para que seu filho Nero pudesse assumir o seu lugar. Agripina era obcecada pelo poder e via em seu filho a possibilidade de controlar o maior império de sua época. Seu filho assumiu o trono com apenas 16 anos de idade, e assim como sua mãe, era megalomaníaco. Nos primeiros anos, iniciou vários projetos para a construção de palácios em toda Roma, gastando fortunas para a realização de seus projetos. Com o passar do tempo, a interferência de sua mãe no seu governo se tornou inconveniente demais, a ponto de Nero ordenar o seu assassinato apenas 5 anos após assumir o poder. Nero era considerado um imperador louco, sem zelo nenhum pelo seu povo. Seus projetos visavam apenas sua autossatisfação e promoção do seu governo. Logo após assassinar sua mãe, Nero inicia seu maior projeto, a construção de um palácio que ocuparia 800 mil metros quadrados, com seu próprio lago artificial. Mas ele tinha um grande problema. Essa área gigantesca não existia no centro de Roma, que já era densamente povoada na época. Então Nero decide liberar espaço, iniciando um incêndio de proporções nunca antes vistas, que queimou por 5 dias 10 das 14 áreas de Roma, destruindo completamente muitas delas. Foi então que, assentado sobre cinzas, Nero inicia seu mais novo projeto, ambicioso e egoísta. Mas em um império destruído e sem dinheiro, não tinha recursos e precisaria de um grande investimento. Para isso, Nero decide aumentar enormemente os impostos, o que colocou o povo de Roma contra o imperador por anos durante a construção do seu maior palácio. O Senado romano, pressionado, vota pela deposição de Nero, que mal havia se mudado para sua Domus Aurea, ou Mansão Dourada. Foi imediatamente considerado o inimigo número 1 do Estado. Nero, para evitar a sua execução, tira a própria vida em 68 d.C. Roma estava naufragando, era necessário um líder de peso para colocar novamente o império em seu lugar de destaque. Após diversas batalhas entre generais do antigo império, um deles saiu vitorioso. Seu nome, Flávio Vespasiano. Considerado um homem do povo, era militar de carreira respeitado por todo o exército. Era a escolha óbvia para o trono, assumindo em 72 d.C., após 3 anos de conflitos pelo poder. Vespasiano era o total oposto de Nero. Sua primeira decisão como imperador foi a completa destruição da Mansão Dourada de Nero, e numa medida simbólica definiu que no lugar seria erguido um novo palácio, só que dessa vez dedicado ao povo e para o povo. Obviamente que Vespasiano não fizera isso apenas para alegrar a população romana, mas ele era um dos poucos que sabia a força que um povo insatisfeito tinha perante o seu poder. Iniciava-se ali a aplicação da manobra política usada até os dias de hoje, conhecida como pão e circo. Porém, os planos de Vespasiano não seriam nada fáceis. A cidade de Roma na época era composta por mais de 1 milhão de moradores
e considerando que pelo menos 1 a cada 20 frequentariam um monumento, que seria dedicado aos principais esportes da época, batizado como Anfiteatro Fabiano, teria que ter a capacidade de acomodar pelo menos 50 mil pessoas. Do contrário, Vespasiano corria o sério risco de deixar a população ainda mais enfurecida. O local simbólico onde o imperador pretendia construir, sobre o Palácio de Nero, se mostrou inviável, pois tinha um terreno muito acidentado. A magnitude do projeto exigia um terreno plano com pelo menos 150 mil metros quadrados. E esse era o problema. O único local com essas dimensões ainda disponível na cidade era o lago artificial do Palácio de Nero, com mais de 200 metros de comprimento. Tinha a topografia perfeita para a construção do projeto, mas havia um grande problema: a drenagem do lago. Antes de poder colocar o primeiro tijolo do novo anfiteatro, uma obra de drenagem gigantesca seria necessária. Os melhores engenheiros da época se reuniram para bolar um plano de construir um sistema de canais em volta do lago para drenar os milhões de litros d'água. Foram então construídos canais com 15 metros de largura e 6 metros abaixo do nível do lago. Esses canais foram diretamente ligados ao rio Tibre. Os canais foram escavados manualmente por milhares de homens e depois revestidos com lajotas de pedra calcária e argamassa impermeável, o que possibilitou a sua completa drenagem. Porém, o solo sob o lago era péssimo para a construção, praticamente um pântano. Era necessário a execução de uma base forte para sustentar as milhares de toneladas que seriam construídas sobre ele. Para isso, uma das primeiras aplicações de uma das matérias-primas mais utilizadas hoje foi feita. Os romanos há muitos anos já usavam cal e água para criar uma argamassa aglomerante, porém que não oferecia muita resistência. Alguns engenheiros, porém, decidiram adicionar uma cinza vulcânica, que tinha uma característica muito parecida com a cal, mas que quando se solidificava, ficava duro como rocha. Essa cinza era chamada de pozzolana e era encontrada na região de Nápoles, conhecida como Pozzuoli, próximo ao Monte Vesúvio. E com essa simples mistura, os romanos acabavam de inventar o concreto. Diferentemente do concreto moderno, o concreto romano era ainda mais resistente quando exposto ao tempo. Por isso, foram utilizados mais de 250 mil metros cúbicos de concreto pozzolânico nas fundações, o que solidificou as bases, possibilitando o início efetivo das obras do Coliseu. A pozzolana, inclusive, é utilizada até os dias de hoje no cimento pórtilo. As construções romanas na época eram constituídas inteiramente de blocos de rocha calcária argamassados, e uma construção tão grande quanto aquela exigiria uma quantidade gigantesca de rocha. A construção do Coliseu abusou de uma técnica muito utilizada pelos romanos na época, que possibilitava uma grande economia de material em edificações mais altas. O arco. Criada na era das construções dos grandes aquedutos de Cláudio, o arco era utilizado sempre com uma alvenaria, tinha mais de 2 metros de altura. Ao invés de construir uma parede alta e completamente preenchida com blocos de pedra, faziam algumas aberturas que tinham suas cargas distribuídas pelo arco de pedras. Os romanos descobriram que, ao posicionar um conjunto de rochas em forma de arco, a carga sobre ele era distribuída para as paredes de apoios laterais, permitindo criar uma abertura, economizando muito material e mão de obra durante suas construções. O Coliseu é composto por 3 anéis de 80 arcos cada, com aproximadamente 4 metros de largura e 9 metros de altura. A construção do Coliseu teria que ser feita em tempo recorde, afinal, o imperador dependia disso. Para garantir que a obra fosse entregue a tempo, os construtores tinham que criar um sistema rápido de construção. O primeiro anel de arcos foi quase que completamente construído em rochas, mas eles viram que isso era contraproducente, pois era necessário muita mão de obra especializada e trabalhos para esculpir as pedras, o que levava muito tempo. Por isso, decidiram criar um novo sistema construtivo, que permitisse ser replicado várias e várias vezes, sem muita mão de obra específica. Afinal, os arcos eram sempre os mesmos, sendo assim, ao invés de construir suas paredes inteiramente de pedras esculpidas, os arcos começaram a ser feitos em concreto,
que podiam ser conformados com os ângulos exatos para criar os arcos. Além disso, as viagens até as pedreiras da região para a coleta das pedras da alvenaria tomava muito tempo. Sendo assim, decidiram utilizar um material que usavam como telhas em suas edificações, mas de uma forma um pouco diferente. Nas paredes, pequenos blocos de barro cozido foram empilhados durante a construção do segundo anel do Coliseu. Ali se criavam duas coisas: a construção pré-fabricada em concreto e o tijolo cerâmico moderno. A nova técnica permitia um ganho gigantesco de produtividade. Afinal, já não era necessária uma mão de obra específica para o trabalho, que era agora apenas uma repetição de uma mesma tarefa, quase que uma indústria de linha de produção. Além do mais, o uso de tijolos cerâmicos reduziu drasticamente o peso, permitindo uma construção ainda mais alta. No total, foram construídos 240 arcos em uma elipse de 180 metros de comprimento, 156 metros de largura e 50 metros de altura. As arquibancadas também foram construídas utilizando a técnica de arco, com a primeira linha tendo uma inclinação de 30% e uma segunda e terceira linha com inclinação de 35%, o que permitia que mesmo quem se sentasse mais ao fundo pudesse assistir aos espetáculos sem que tivesse a visão comprometida. As paredes em alvenaria do Coliseu foram completamente revestidas com mármore travertino branco, assim como os assentos das arquibancadas. Os assentos do Coliseu respeitavam uma hierarquia. A primeira linha de assentos próximos à arena eram ocupados pelos senadores do Império. A primeira arquibancada era destinada aos comerciantes ricos e familiares dos senadores. A segunda era destinada à classe média da época. A terceira era ocupada pelos cidadãos romanos. E uma quarta e última era destinada aos pobres, escravos, mulheres e crianças. Obviamente que o imperador também tinha o seu próprio camarote, praticamente dentro da arena. Os acessos ao Coliseu eram tão bem planejados que era possível preenchê-lo e esvaziá-lo completamente de pessoas em pouco mais de 10 minutos. Isso tudo graças ao sistema de portões de acesso. Muitos dos 80 arcos do primeiro anel eram portões que levavam a áreas específicas dentro do Coliseu. Cada espectador comprava um ticket com um número específico do seu portão, de acordo com a sua classe social. Esse portão o direcionava diretamente para sua respectiva arquibancada, sendo um dos principais sistemas de ingressos funcionais do mundo. O Coliseu também tinha um sistema complexo de teto retrátil, feito de cordas e tecido. Podiam se fechar e se abrir a qualquer momento, proporcionando uma sombra razoável para os espectadores. O sistema era controlado por roldanas e necessitava de mais de 1000 pessoas para operá-lo. Sistemas parecidos como esse só começaram a ser utilizados há muito pouco tempo, como o Civic Arena em Pittsburgh, construído em 1961, provando que os romanos eram muito à frente do seu tempo. Depois de pouco mais de 8 anos de obra, o Coliseu era inaugurado. Seu idealizador, o imperador Vespasiano, não viveu o suficiente para ver a sua obra concluída, ficando essa responsabilidade a cargo de seu sucessor e filho, o imperador Tito. Para comemorar a inauguração, Tito realiza 117 dias de jogos, os quais a grande maioria foram sangrentos. Para se ter uma ideia, apenas no primeiro dia, mais de 5.000 animais foram mortos e mais de uma centena de pessoas lutaram até a morte nos jogos gladiatórios, ou simplesmente foram executadas para o entretenimento dos romanos. Os gladiadores no início eram apenas escravos que lutavam até a morte, cabendo muitas vezes ao imperador a decisão de morte ou misericórdia. Porém, conforme os jogos foram se popularizando, ser gladiador se tornou praticamente uma profissão, criando o governo romano, inclusive, escolas de gladiadores próximas ao Coliseu. Os gladiadores nessa época eram considerados astros do esporte, se tornando inclusive mercadorias, como brinquedos que eram comercializados dentro do próprio Coliseu, nos corredores de comércio. Durante um curto período, há relatos históricos que a estrutura do Coliseu era completamente inundada propositalmente para a encenação de batalhas navais históricas,
Essa teoria de inundação ganhou ainda mais força no início dos anos 90, quando foi descoberto um complexo sistema de condutos que servia para drenagem e outros condutos ligados a um aqueduto que permitia o direcionamento de um volume gigantesco de água para o interior do Coliseu. Pelo menos 2 encenações de batalhas foram feitas e registradas na história. A prática foi abandonada, muito provavelmente, após a construção do hipogeu, que foi construído durante o governo Domiciano, irmão de Tito, que consistia num subsolo logo abaixo da arena, que abrigava os gladiadores, animais e prisioneiros, para que as batalhas fossem planejadas, gerando ainda mais impacto aos espectadores, pois os gladiadores e animais podiam ser elevados à arena a qualquer momento durante os espetáculos. Com o aumento da popularidade dos jogos, o Coliseu se tornou pequeno. Durante o governo de Marcos Aurélio Severus, em 200 d.C., um quarto pavimento com assentos em madeira foi construído, o que aumentou a capacidade de 50.000 para quase 90.000 pessoas. Mas afinal, como essa construção foi possível? Vindo de uma economia totalmente falida, numa terra incendiada, Roma não tinha dinheiro para construir algo tão grande. Aumentar impostos na época era impensável, principalmente depois das atitudes do seu antecessor. Então, Vespasiano toma uma das decisões mais cruéis da história. Como a captação de recursos não podia ser feita com seu próprio povo, Vespasiano decidiu saquear uma das cidades mais ricas e prósperas da sua região, Jerusalém, conhecida como centro religioso do mundo na época. Seus templos eram recheados de riquezas que foram levadas para Roma para financiar o Coliseu. Não contente em saquear a cidade, o imperador ainda ordena a prisão de mais de 30.000 judeus, para que fossem vendidos como escravos em Roma ou trabalhassem durante a construção. Esse que foi o grande custo dessa obra. O Coliseu atravessou a história resistindo a guerras e desastres naturais. O pior deles foi um terremoto no século V, que danificou grande parte da sua estrutura. Em 404 d.C., os sacrifícios em jogos foram completamente proibidos, logo após a ascensão dos primeiros imperadores cristãos ao poder. Durante muito tempo, o Coliseu teve outras funções, como centros militares, moradia e até uma pedreira, de onde foram extraídos grande parte dos mármores utilizados em várias das outras construções de Roma. Mais de 1 milhão de tijolos de barro, 100.000 metros cúbicos de mármore travertino branco, 350.000 metros cúbicos de concreto, 110 fontes de água potável e apenas 2 banheiros. O Coliseu é uma das obras mais importantes da história humana, desafiando a engenharia em seu nível máximo, fazendo jus à sua aparição aqui na série História das Estruturas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta aí embaixo o que gostaria de ver no próximo episódio. Valeu e até o próximo vídeo.